Reflexão sobre os erros e o ciclo de repetição. Lá está você outra vez, esbarrando no mesmo obstáculo. Não me diga que é apenas obra do acaso. Já se perguntou por que insiste nos mesmos erros? Será que ainda não aprendeu a lição? Ou, no fundo, evita aprender de verdade? Vou te contar uma verdade que pode ser incômoda, mas é necessária. O problema não está no mundo ao seu redor, nas circunstâncias ou no destino. O problema está dentro de você, na sua forma de pensar e na sua resistência em mudar. A filosofia estoica ensina que enquanto você não olhar para dentro e assumir sua responsabilidade, permanecerá preso no mesmo ciclo de frustrações. Pare de se justificar, de culpar o acaso e encare o verdadeiro desafio, suas próprias escolhas. Sinceramente, quantas vezes mais você precisa cair para perceber que o problema não é o obstáculo, mas a maneira como você caminha? Para ilustrar isso, quero te contar uma história. Em uma vila de pescadores vivia Miguel, um jovem carpinteiro habilidoso, conhecido por fabricar móveis belos e resistentes. Contudo, ele tinha um defeito. Era teimoso e desprezava conselhos, mesmo quando errava. Um dia, um comerciante abastado procurou o melhor carpinteiro para construir um barco forte o suficiente para enfrentar o mar revolto. Confiante, Miguel aceitou o desafio e trabalhou sem descanso durante semanas, ignorando as orientações dos pescadores mais velhos, que sugeriam reforços específicos no casco. Sei exatamente o que estou fazendo, repetia, sem dar ouvidos a ninguém. Quando a embarcação ficou pronta, ele acreditava ter criado uma obra-prima. No entanto, durante a primeira tempestade, o barco não resistiu e rachou ao meio. A tripulação foi salva, mas a embarcação se perdeu. Indignado, o comerciante exigiu que Miguel assumisse os prejuízos. Foi nesse momento que, envergonhado, Miguel decidiu investigar onde havia errado. Em vez de se justificar, começou a ouvir os pescadores. Eles explicaram que ele não havia levado em conta a pressão da água sobre o casco e a necessidade de tratar a madeira contra o sal e a umidade. Determinado a aprender, Miguel aplicou esse conhecimento em um novo barco, reforçando cada detalhe. Meses depois, a nova embarcação foi testada e, desta vez, resistiu bravamente às mesmas condições adversas. Ao retornar ao porto, o comerciante encontrou Miguel, que com humildade disse: "Não sou perfeito, mas aprendi que ouvir pode salvar mais do que um barco." Impressionado, o comerciante não apenas pagou pelo novo trabalho, como também recomendou Miguel a outros. A partir dali, ele se tornou um carpinteiro mais sábio, e seus barcos passaram a carregar não apenas beleza, mas também histórias de aprendizado e superação. Moral da história? O verdadeiro fracasso não está em errar, mas em não aprender com os erros. Agora olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já repetiu o mesmo erro? Você se justifica dizendo que a culpa é do destino? Ou acredita que as coisas simplesmente não dão certo para você? A verdade é que, se continua tropeçando na mesma pedra, talvez esteja apenas repetindo padrões sem perceber. Como quebrar o ciclo e evoluir, os estoicos ensinam que o maior obstáculo não está no que acontece com você, mas na forma como escolhe reagir. Para quebrar esse ciclo, é essencial ter consciência das suas decisões. Antes de agir, pergunte-se: estou repetindo um padrão prejudicial ou realmente tomando um caminho diferente? Muitas vezes, o que nos prende é a zona de conforto. Aquele espaço onde nos sentimos seguros, mas que, na realidade, nos impede de crescer. Imagine um carro no ponto morto. O motor pode estar ligado, mas ele não se move. Assim é a zona de conforto. É fácil acreditar que tudo está bem, mas sem mudança, não há progresso. Se você realmente quer avançar, precisa sair desse estado de estagnação. O crescimento acontece quando enfrentamos desafios, erramos e aprendemos. Não se trata de esperar que as circunstâncias mudem, mas de se tornar o agente da mudança. Pare de culpar o acaso, a sorte ou o destino. Assuma o controle das suas escolhas e esteja disposto a aprender com seus erros.
Se não quer continuar repetindo os mesmos tropeços, comece a prestar atenção aos seus hábitos. Pequenos atos diários formam o ciclo em que vivemos. E se você sempre deixa tudo para amanhã, então amanhã nunca chega. Pratique a autoobservação. Pergunte-se constantemente: isso está me levando para onde eu quero? Se a resposta for não, é hora de mudar. Pequenos ajustes diários fazem toda a diferença. Afinal, você pode continuar tropeçando na mesma pedra ou finalmente escolher um novo caminho. A decisão é sua. Enquanto trabalha ou escreve seus objetivos todas as manhãs, lembre-se, isso é um processo, não uma mudança instantânea. Com prática, o controle volta para suas mãos. A vida não precisa ser uma sucessão de erros repetidos. Você pode mudar o rumo, mas para isso, precisa primeiro fazer uma pausa e perceber que está no piloto automático. Só quando estiver consciente dos seus hábitos e tomar decisões alinhadas com seus objetivos, será capaz de romper o ciclo de repetição. Uma nova história de superação. Helena sempre sonhou em se tornar uma grande chefe de cozinha. Desde pequena, observava sua avó preparando pratos incríveis e desejava, um dia, abrir seu próprio restaurante. Com esforço e dedicação, conseguiu uma vaga na melhor escola de culinária da cidade, mas sua jornada não seria fácil. No início, enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo dos colegas e muitas vezes sentia-se inferior. Alguns alunos, movidos pela inveja, tentavam desmoralizá-la. Clara, Rodrigo, Fernanda e Lucas, 4 concorrentes, zombavam de seus pratos e sabotavam seus ingredientes sempre que podiam. Eles espalhavam boatos sobre seu talento e torciam para que ela fracassasse. Certa vez, durante uma avaliação importante, Helena percebeu que seus ingredientes haviam sido trocados de propósito. O molho especial que preparara estava arruinado. Em um primeiro momento, sentiu-se derrotada, mas respirou fundo e decidiu improvisar com os ingredientes disponíveis. O resultado foi um prato inovador que surpreendeu os jurados, garantindo-lhe uma das melhores notas da turma. Ao longo dos meses, Helena se esforçou ainda mais. Estudava em dobro, testava receitas até a perfeição e observava os grandes chefes. Seu talento foi crescendo, e isso despertou ainda mais a inveja de seus rivais. Lucas, o mais ardiloso do grupo, arquitetou um plano ainda pior. Junto com os outros, sabotou seu prato em uma prova eliminatória, trocando sal por açúcar e alterando a temperatura do forno. Quando percebeu, Helena já estava no meio da execução do prato. O tempo estava correndo, mas ela se manteve calma e usou toda a sua técnica para contornar os erros. Com um toque de criatividade, transformou o problema em uma vantagem e serviu um prato ainda mais saboroso do que o planejado. O júri ficou impressionado com sua capacidade de adaptação e deu a ela o primeiro lugar na competição. Sua superação chamou a atenção do mestre da escola, que a escolheu para representar a turma em uma competição prestigiada. No grande dia, Clara, Rodrigo, Fernanda e Lucas estavam determinados a vê-la fracassar. Espalharam rumores sobre sua falta de talento, tentando minar sua confiança. Mas Helena já havia aprendido a lição. O verdadeiro desafio não era vencer seus rivais, mas a si mesma. Ela se concentrou no que sabia fazer de melhor e preparou um prato impecável. Quando os jurados provaram sua criação, ficaram maravilhados. O prato de Helena foi considerado uma obra-prima. Ela saiu vitoriosa, enquanto seus rivais, cheios de rancor, tentavam justificar sua própria mediocridade. Anos depois, Helena realizou seu grande sonho e abriu seu restaurante. Lá, não servia apenas comida excepcional, mas também uma história inspiradora de superação. Seus antigos rivais continuaram no mesmo lugar, presos na própria inveja. Alguns desistiram da culinária, outros nunca conseguiram sair da sombra de seus próprios erros. Moral da história: o sucesso pertence àqueles que persistem, aprendem e se recusam a serem derrotados pela inveja alheia.